Todo império acredita que será diferente. Não melhor. Diferente. Mas existe um fator que quase nunca entra nessa conta. A memória. Alguns países chegam ao topo da história sem nunca terem sido dominados. Outros chegam carregando uma lembrança profunda do que é ser humilhado. E essa diferença muda tudo. A China não é apenas uma potência emergente. É um país que já foi o centro do mundo e depois foi escravizado por ele. Durante o chamado século da humilhação, a China perdeu soberania. Foi explorada economicamente. Teve seus portos tomados à força e sua população submetida aos interesses estrangeiros. Isso não é um detalhe histórico esquecido em livros antigos. É um trauma nacional, ensinado, repetido e lembrado até hoje. E é justamente essa lembrança que sustenta uma ideia perigosa e ao mesmo tempo sedutora. E se um país que lembra o que é ser dominado, construir um império diferente, um império que por ter sofrido, respeitaria mais a dignidade dos outros? Essa é a grande aposta chinesa e também o grande risco. Porque lembrar do passado pode gerar empatia, ou pode gerar a obsessão de nunca mais ficar por baixo, custe o que custar. E é a partir dessa memória que a China começa silenciosamente a disputar o centro do mundo. Antes de ser a potência que assusta o Ocidente, a China já foi o coração da economia global. Durante séculos, foi uma civilização altamente organizada, com burocracia avançada, comércio intenso, tecnologia sofisticada e uma visão própria de ordem internacional. Enquanto grande parte do mundo ainda se estruturava politicamente, a China já funcionava como um estado complexo e estável. Não era apenas poderosa, era confiante. E essa confiança vinha da continuidade histórica. A China não precisava provar sua superioridade constantemente. Seu poder era civilizacional, não apenas militar. Era exercido pelo comércio, pela cultura e pela organização social. Mas esse modelo entrou em colapso quando o mundo passou a ser dominado por impérios industriais, armados com navios, canhões e bancos. O século XIX foi uma ruptura brutal. A China não foi apenas derrotada, foi usada, drogada à força, explorada economicamente, dividida politicamente. Potências estrangeiras impuseram tratados desiguais, controlaram regiões estratégicas e trataram a China como mercado, não como nação soberana. Essa experiência deixou marcas profundas, diferente de outros países que cresceram acreditando na expansão como destino natural. A China cresceu aprendendo o que significa perder tudo. E é aqui que surge o primeiro contraste com o Império Americano. Os Estados Unidos nunca foram colonizados, nunca tiveram sua soberania retirada, nunca experimentaram, como nação, a sensação de submissão prolongada a um poder estrangeiro. Sua história é marcada pela expansão, pela vitória e pela associação entre poder e legitimidade. O Império Americano nasce acreditando que liderar é um direito. O projeto chinês nasce acreditando que liderar é uma necessidade para sobreviver. Essa diferença de origem molda estratégias, discursos e escolhas. Enquanto os Estados Unidos expandiram sua influência por meio de bases militares, intervenções diretas e instituições globais, moldadas à sua imagem, a China optou por outro caminho. Um caminho menos barulhento, menos explícito e, à primeira vista, menos violento. A China constrói portos onde outros constroem quartéis. Constrói ferrovias onde outros instalam tropas. Constrói dependência econômica onde outros impõem sanções. Seu poder não chega com tanques, chega com contratos. Essa abordagem alimenta uma narrativa poderosa, a de que a China respeita a soberania dos outros países, de que não interfere em seus assuntos internos, de que oferece cooperação em vez de dominação. E é aqui que o espectador começa a se perguntar: será que esse modelo é realmente diferente? Quem já foi humilhado tende a falar mais de dignidade, mas falar não é o mesmo que praticar. A memória da humilhação pode funcionar como freio moral, mas também pode funcionar como justificativa silenciosa para novos tipos de controle. Porque o poder raramente se manifesta da mesma forma, duas vezes. Todo império aprende com os erros dos anteriores. E ao aprender, se torna mais eficiente, não necessariamente mais justo. Roma falava em civilizar, a Inglaterra falava em progresso, os Estados Unidos falaram em liberdade, a China fala em cooperação. O discurso muda, a lógica permanece. O verdadeiro teste de qualquer império não está em como ele cresce, mas em como ele reage quando seus interesses são ameaçados. E esse teste costuma chegar quando a influência se espalha demais, quando os custos aumentam e quando a liderança passa a ser questionada. Manter poder global exige escolhas difíceis, exige pressão,
Exit Control. Exige aceitar que nem todos concordarão espontaneamente com a nova ordem. É nesse ponto que a memória histórica é colocada à prova. A China acredita que sua trajetória a torna diferente, que seu passado de humilhação impede que ela repita os excessos de outros impérios. Mas a história mostra que nenhum império se vê como opressor enquanto está no auge. O poder tem uma característica própria. Ele normaliza suas próprias ações. O que começa como parceria pode se tornar dependência. O que começa como investimento pode se tornar controle. O que começa como respeito pode se tornar indiferença diante do impacto causado nos outros. Isso não torna a China automaticamente vilã, mas também não a torna automaticamente exceção. O mundo hoje vive uma transição delicada. O Império Americano dá sinais de desgaste, enquanto a China cresce com paciência estratégica. Muitos países enxergam nisso uma oportunidade de escapar de uma ordem internacional que concentrou poder e riqueza por décadas. Outros enxergam apenas a troca de um centro dominante por outro. Talvez os dois estejam certos, porque a história raramente oferece finais limpos. Ela oferece transições confusas, cheias de promessas, medos e contradições. A China não é os Estados Unidos, mas o poder não costuma respeitar boas intenções. A grande pergunta não é se a China quer ser um império mais humano. A pergunta é se o próprio sistema internacional permite isso. Impérios não existem para equilibrar. Existem para organizar o mundo a partir de si mesmos. E quando um país se torna central demais, suas decisões deixam de ser apenas nacionais. Elas passam a afetar continentes inteiros. Nesse ponto, a moral deixa de ser individual. Ela se torna estrutural. Talvez a China consiga adiar os dilemas clássicos do poder. Talvez consiga exercer influência de forma menos violenta e mais pragmática. Mas nenhum império escapa para sempre da escolha entre manter o controle ou perder relevância. E é por isso que a pergunta final não é sobre a China, é sobre nós. Será que o mundo precisa sempre de um centro dominante? Ou apenas se acostumou a viver sob um? Se a China se tornar o novo eixo do sistema internacional, ela carregará consigo sua memória de humilhação. A dúvida é até quando essa memória conseguirá conter as exigências do poder. Porque lembrar do passado pode tornar o império mais cuidadoso, mas não garante que ele será mais humano. A história ainda está sendo escrita, e como sempre, só entenderemos suas consequências quando já estivermos vivendo dentro delas. Você acredita que a memória histórica pode tornar o império mais humano? Ou o poder sempre apaga o passado quando chega ao topo? Comente